Então hoje vamos fazer uma breve revisão de grafos. Então um grafo, para a gente, nada mais é que um conjunto de vértices e ligações entre pares de vértices. Então há várias maneiras de modelar grafos. O modelo matemático simbólico para a gente será assim, tá certo? Um par de dois conjuntos. O primeiro conjunto será o conjunto de nós ou vértices, e o segundo conjunto será de arestas. Aqui no caso os arestas serão modelados como pares ordenados de vértices, onde V, produto V, é o conjunto de pares ordenados. Então há outras definições. Por exemplo, há definições que envolvem triplas de vértices, arestas e relações de incidência, onde as arestas são objetos por si só. Aqui no nosso caso as arestas são pares de vértices. É um pouco assimétrico em relação de vértices e arestas. Isso tudo ainda desconsiderando que pode haver pesos ou outros atributos dados aos vértices e arestas, que a gente vai falar mais adiante. O que eu quero dizer é que existem várias maneiras de implementar o conceito de nós e ligação entre eles, ligações de cada par de nós, na linguagem matemática. Existem várias maneiras de implementar isso simbolicamente. Essa maneira é a maneira mais útil e genérica para vocês fazerem revisão. Mas deixando claro que é a matemática que trabalha para a gente. Ou seja, existem diversas maneiras de expressar matematicamente o mesmo conceito que a gente quer implementar. Então, no caso, o grafo será não direcionado se para toda aresta, vista como um par de vértices, V1, V2, existe o par ordenado também V2, V1, nesse conjunto de arestas. Então, também existem várias outras formas de se implementar esse conceito de grafo não direcionado. Essa é a mais útil para a maioria dos cursos que a gente vê em engenharia de computação, em ciência da computação e matemática, tá bom? Então, no nosso caso, a gente sempre vai considerar que são pares ordenados. E se for não direcionado, eu vou ter dois pares sempre. Sempre V1, V2 e o par V2, V1 dentro do conjunto de arestas. Isso aqui é para todo par, tá certo? Então, essa representação seria um pouco redundante. Se o grafo for não direcionado, eu vou sempre ter dois pares lá, V1, V2 e V2, V1, tá bom? Se para algum par eu não tiver os dois, V1, V2, V2, V1, o grafo vai ser chamado grafo direcionado. E nesse caso a gente também chama de dígrafo, tá bom? Dígrafo é outro nome para grafo direcionado. Então, como exemplo, a gente tem esse grafo de três nós, 1, 2 e 3, ligados por três arestas. Então, os vértices são 1, 2 e 3, e as arestas, nessa representação matemática que a gente escolheu, seriam três pares ordenados, 1, 2, 1, 3 e 3, 1. Note que o tamanho aqui dos nós não importa, eu só desenhei tamanhos diferentes, você pode usar cores diferentes. No nosso caso não interessa, só interessa realmente as conexões entre os diversos vértices. Então um grafo não direcionado pode ser representado por um grafo direcionado, onde ambas as direções são contempladas. Então isso tudo depende da convenção, como eu falei, tanto matemática como a convenção pictórica. E também a implementação no computador pode variar bastante. Mas essa forma de modelar, ela é rigorosa e bastante útil. E é o que você sempre deve lembrar. Então, essa convenção pictórica, se a gente vai desenhar arestas assim, sem setas, tá bom? Ela vai ser representada, na verdade, por um grafo direcionado, onde eu tenho sempre ida e volta, ok? Então, para a gente vai modelar esse tipo de grafo, onde eu sempre tenho ida e volta, ou toda essa aresta que tem ida e volta, eu vou simplesmente representar por uma que não tem seta nenhuma. Então, isso é uma maneira interessante também de eu navegar, ou de eu mudar o problema de um problema para um grafo não direcionado para um grafo direcionado e vice-versa. Tá? Então, dessa forma, a gente tem uma notação simples que unifica essas diferentes representações. No entanto, isso é tudo convencional. Tá? Existem outras representações onde o grafo direcionado vai ter uma representação diferente, que não vai ser por par ordenado, por exemplo. Vai ser por conjuntos de vértices, conjuntos de pares de vértices. Mas esse modelo aqui dá certo e consegue conversar tanto com grafos direcionados e não direcionados. Então, existe uma representação numérica de um grafo na forma de uma matriz, conhecida como a matriz de adjacências do grafo. Então, aqui no caso, eu tenho a matriz A para esse grafo aqui. Nas linhas, a convenção é ao contrário do que da minha apresentação sobre PageRank. Para quem viu a apresentação de PageRank, quem não viu, assista, que ela é interessante, mas é ao contrário da apresentação introdutória sobre PageRank, ok? As linhas são os nós de partida
e as colunas são os nós de chegada. E a matriz vai representar as arestas. Então, por exemplo, aqui na linha 1, 2, eu tenho o número 1, querendo dizer que existe uma aresta entre 1 e 2. Tá? E aonde não tem aresta, seria 0. No caso do grafo direcionado, eu teria isso aqui também. E a diferença é que, no caso não direcionado, a matriz vai ser simétrica. Então, o espaço de matrizes simétricas são aquelas que representam grafos não direcionados. É interessante, né? Porque em álgebra linear, matriz simétrica também é bem especial. Há outras formas também de se representar matrizes no computador. Porém, essa forma ela é conceitualmente universal, essa matriz de adjacência. Além de relacionar com álgebra linear e matrizes, o interessante é que essa matriz ela pode multiplicar um vetor também. Então, essa operação algébrica de multiplicação pode ser interpretada como transporte de carga nesse grafo, ou transporte de informação nesse grafo. Então, a gente pode até, por exemplo, tirar alto valor e alto vetor dessa matriz de adjacência, e assim por diante. Quem tiver interessado, pode ver um curso de processos estocásticos ou teoria espectral de grafos. O que eu quero dizer é que se trata de uma representação bastante poderosa e bem mais poderosa do que ela aparenta, o que implica numa dinâmica de transporte no grafo e não apenas numa descrição estática do grafo. Então, um grafo pode ter também números associados, tanto às arestas como a vértices. Chamamos esses números de pesos. Na maior parte das vezes, estamos interessados em grafos com pesos nas arestas, que podem ser pensados como... Esses pesos podem ser pensados como capacidade, distância, proximidade ou similaridade. Se tivéssemos pesos nos nós, poderíamos pensar como carga ou quantidade de informação presente em cada nó, em cada instante. Então, essa visão de grafos como meio de transporte de informação é bastante útil de se ter em mente. Então, aqui no caso, o peso seria mais ou menos uma distância média de uma cidade para outra, por exemplo. Então, formalmente, um grafo com pesos é dado por essa dupla de vértices e arestas, mais uma função peso que sai das arestas e chega nos reais. Ok? Então, seria uma função de duas variáveis, ou seja, de dois vértices, porque uma aresta para a gente nada mais é que um par de vértices. Então, essa função P real de dois vértices, ou seja, dessa aresta, vai ser atribuída ao grafo, representado aqui em azul. Então, o grafo vai ser não direcionado com peso se P de AB é igual a P de BA. Se o peso é igual. Então, além dele ser não direcionado, ou seja, eu sempre vou ter aresta AB, B e A, eu tenho que ter o peso igual para os dois. Se eu tiver o peso diferente, eu ainda posso ter um grafo direcionado, mas eu vou ter peso diferente de ida e volta. É um pouco estranho, né? Mas, então, a maior parte das vezes a gente vai ter um gráfico que não é direcionado e existe essa consistência aqui entre os pesos de ida e de volta. E a gente tem essa convenção também. A gente pode ter essa convenção que P de A e B é igual a zero sem somente ser A e B não pertencem ao conjunto E. Então, de certa forma, a gente pode usar a própria matriz peso e jogar o conjunto E fora. A própria matriz peso, que pega par de vértices, para definir as arestas. Então, se o grafo é finito, essa função P ela é dada por uma matriz, assim como a matriz de adjacência. Mas nesse caso a gente chama de matriz peso. Então essa matriz pode ser usada para definir o grafo, assim como uma matriz de adjacências pode ser usada para definir o conjunto de arestas. Se usarmos a matriz pesos para definir o grafo, então por convenção, quando o peso é zero, queremos dizer que não há aresta entre dois vértices. E quando o peso é não nulo, há aresta entre dois vértices. Outras convenções existem. Por exemplo, o sinal desse peso pode significar a direção da aresta. Aí seria um grafo direcionado. A matriz peso, então, é como se fosse um grafo completo. Como se todos os nós estivessem ligados a todos os outros, para começo de conversa. Ou seja, aqui eu tenho todas as possíveis ligações entre dois nós nessa matriz. E peso zero representa a ausência de conexão. Ou seja, a gente pode pensar que o substrato onde o grafo mora é o espaço de todas as possíveis conexões. E o grafo em si é especificado dando-se pesos a essas conexões. Com zero representando a ausência de conexão, como a gente já falou. Então, o exemplo de matriz peso está nessa figura aqui. Então, por exemplo, de Petrópolis ao Rio, eu tenho 65 km por essa conexão aqui. E de Nova Friburgo a Niterói, eu teria 120. E assim por diante. E o resto é zero.
Então essa seria a matriz peso. Note que, assim como a matriz adjacência, a matriz peso pode ser usada para definir o grafo. Então, um caminho é uma sequência de vértices onde vértices consecutivos são ligados por arestas. O caminho é dito simples se não repete nenhum nó. E um ciclo nada mais é que um caminho que tem nó inicial e final igual. Nesse grafo, então, temos um ciclo, por exemplo, ligando Nova Friburgo, Niterói, Rio e Teresópolis, ou esses ciclos pequenos aqui, ou esses em volta, por exemplo. Então, um grafo não direcionado é dito conexo se existe o caminho entre quaisquer dois nós. Então, o componente conexo de um grafo é definido como um subgrafo, que é conexo, e também é maximal, ou seja, não há nenhum outro subgrafo conexo que o contém. Nesse exemplo, temos esses diversos nós e conexões, que podem ser interpretados ou modelados como um único grafo, com 3 componentes conexos. Ou eu posso também ver como 3 grafos separados. Às vezes é útil eu ver isso como um grafo só. Um exemplo claro disso é em Big Data, quando os grafos são tão grandes que nem sabemos de antemão se eles têm componentes conexos ou não, ou se de repente alguém deletou uma amizade numa rede de amizades e o grafo ficou desconexo. A gente não quer ficar olhando toda hora se o grafo está conexo ou não. Ou ao menos ficaria muito caro ficar calculando o componente conexo toda hora. Então lembramos que tudo que o algoritmo tem acesso no computador, quando está trabalhando com grafo, são os links imediatos entre os nós. E o que seria uma árvore? Então uma árvore nada mais é que um grafo sem ciclos, chamado de um grafo acíclico, e também conexo. O mais importante é que é acíclico. Então, por definição, um grafo cíclico será qualquer grafo cujos componentes conexos não são todos árvores. Então, mais adiante expressaremos essa ideia dizendo que um grafo cíclico é um grafo que não é uma floresta de árvores. Uma floresta de árvores seria um conjunto de árvores. Então, no exemplo abaixo, temos um grafo cíclico e uma árvore. Nesse caso, a árvore passa por todos os nós do grafo. Chamamos então o grafo à direita de spanning tree, ou árvore de extensão do grafo da esquerda. Para calcular essa árvore de extensão, basta eu deletar consecutivamente as arestas desse grafo à esquerda, tal que o grafo se mantenha conectado. Então eu escolho qualquer aresta, se desconectar o grafo, eu deixo. Aí eu escolho qualquer outra aresta, se manter ele conexo, eu tiro. Então no caso eu tirei essa, mas eu podia ter tirado essa outra aqui, também ficaria uma árvore. Ou essa outra aqui também ficaria uma árvore. Ou então outro algoritmo simples é eu iniciar com todos os nós sem conexão nenhuma, e eu vou adicionando arestas uma a uma desse grafo à esquerda, tal que o grafo não forme ciclos a cada passo. Então chamamos de n ciclo, ou de Cn, um grafo de n nós que consiste de um único ciclo. Aqui no caso C3. Então podemos também designar um dos vértices de uma árvore para ser o mais importante, o qual chamaremos de nó raiz. Com isso podemos gerar um dígrafo onde todos os nós apontam para a raiz. Chamamos essas árvores com um nó especial de rooted tree, ou de árvore com raiz. Note que em uma árvore, como não há ciclos, os caminhos são únicos. Então a gente pode falar apenas de ponto inicial e final de um caminho. Ou seja, o caminho só depende do nó inicial e final. Aqui tem outro exemplo onde escolhemos duas raízes, digamos, em um grafo não direcionado. E à direita tem duas árvores com raízes. Nesse caso, o grafo da direita é chamado de floresta de duas árvores. A gente chama de floresta seja o grafo visto como direcionado ou não. Mas, em outras palavras, uma floresta para a gente vai ser uma árvore que pode ser desconexa, ou um conjunto de árvores desconexas entre si. Então, em geral, um grafo acíclico para a gente vai ser uma floresta. Um grafo não direcionado acíclico para a gente, em geral, é a floresta. Nesse caso, as operações foram todas feitas num grafo não direcionado. Essas direções aqui que virou um dígrafo são apenas porque a gente escolheu uma raiz para cada árvore no final das contas. Então o conceito de floresta independe de ter raiz ou não, só para clarificar isso. Então uma coisa interessante sobre árvores é que toda árvore de n nós tem n-1 arestas. É como se fossem intervalos, né? Intervalos com n partições teria n-1 arestas. Temos então diversas formas de dizer que um grafo é uma árvore. Basta escolher quaisquer duas propriedades. Por exemplo, se o grafo é conexo e tem n-1 arestas, ele é uma árvore. Se ele é acíclico e tem n-1 arestas, ele é uma árvore. Agora vamos ver o caso direcionado. Esse slide aqui acabou parecendo o logotipo da Amazon, né? Então, no caso direcionado,
as definições que vimos são quase as mesmas. Apenas qualificamos como caminho direcionado ou ciclo direcionado, etc. Então, o caminho direcionado é aquele que é o caminho, mas que também segue exatamente esse par ordenado aqui. Então, a gente só qualifica, usa a mesma definição e qualifica como sendo um caminho direcionado para dizer que está no grafo direcionado ou um ciclo direcionado. Como o grafo é direcionado, podemos ter caminho de ida, mas não de volta. Então, dizemos que o dígrafo é conexo se existe caminho de ida ou de volta entre quaisquer dois nós. O dígrafo ele vai ser dito fortemente conexo se existe sempre o caminho de ida e de volta. Substitui aqui esse ou por um e. Falaremos bastante de componente fortemente conexo, tá? Que será definido como subgrafo fortemente conexo, que seja maximal. Então, o dígrafo acíclico é chamado também de DAG, Directed Acyclic Graph. Lembrando que no caso não direcionado, um grafo sem ciclos conexo era chamado de árvore, lembra? No caso não direcionado. No caso direcionado, o análogo de uma árvore ou de uma floresta seria o DAG. Por exemplo, nessa figura aqui, esse grafo aqui, ele é um DAG. Ele é acíclico em termos direcionais, apesar de que o grafo correspondente não direcionado seria cíclico. E esse cara da direita, só revertendo as direções das arestas aqui, ele virou um grafo cíclico, porque aqui eu tenho o ciclo de nós. E a gente pode interpretar isso como sendo um grafo de dependências. Então, o DAG é como se fosse uma cadeia de dependências. Essa tarefa depende dessa, essa depende dessa, depende dessa. Então, ele daria pra gente, se ele é acíclico, então quer dizer que eu posso escolher um desses nós aqui, que não tem dependência nenhuma. Tá? Se ele é acíclico, vai sempre ter um nó que não tem dependência nenhuma, que não tem nenhuma aresta chegando nele. Eu escolho esse cara, aí se eu tiver uma cadeia de tarefas para fazer, eu faria primeiro o 1, depois esse eu faria 3, depois o 2 e o 4. Então basta começar pelo nó que não tem dependências e removê-lo repetidamente para realizar as tarefas uma a uma, respeitando as dependências. Então os DAGs são muito importantes, pois representam redes de interdependência, como a gente já falou, representa dependências entre bibliotecas para compilação de código, representa tarefas a serem executadas por computador, ou eventos, por exemplo, eventos probabilísticos e influências que o evento tem sobre o outro. Então, de certa forma, o grafo, além de ser como uma árvore, ele é linear. Porque eu consigo, se eu pegar a sequência de execução desse grafo, como eu falei, eu pegaria 1, 3, 2 e 4. Então, de certa forma, ele é linear, como se eu conseguisse ler ele da esquerda para a direita. Então, eu enfatizo nessa revisão grafos acíclicos e DAGs devido à sua conexão importante com graphical models, ou modelos gráficos probabilísticos, e cadeias de Markov, por exemplo. Se tivermos um grafo de n nós, a gente pode dizer que ele será um DAG se ele não tiver nenhum subgrafo fortemente conectado. Subgrafo não trivial querendo dizer que tem mais de dois nós, pelo menos. Então, isso porque todo ciclo é um subgrafo fortemente conectado. Pense nisso. E todo componente fortemente conectado tem pelo menos um ciclo. Então, ao invés de pensar em ciclo, a gente pode pensar nesse subgrafo fortemente conectado. Então, dado um dígrafo qualquer, por exemplo, esses nós azuis com arestas em preto, não é tão fácil eu achar um spanning DAG. Ou seja, um DAG que ligue todos os nós. Mas podemos obter outro DAG bastante útil. Primeiro, identificando cada componente fortemente conexo e transformando cada um desses componentes fortemente conexos em um supernó. Então, dizemos que pegamos o dígrafo original e condensamos os componentes fortemente conexos, gerando um supergrafo que tem esses supernós. E esse supergrafo, esse superDAG que a gente chama, é chamado da condensação do grafo original. Então, essa operação é bastante útil, por exemplo, no estudo de propriedades de cadeias de Markov. Então é isso aí, pessoal. Aqui está o principal livro utilizado. E aqui também o outro livro que eu utilizei para essas definições de grafos. É isso aí, um abraço.